Agora, em relação à questão do puritanismo na minha igreja, eu posso dizer que não existe um puritanismo velado ou talvez radical na igreja no geral. Mas há alguns elementos que podem sinalizar um tipo de puritanismo sadio, equilibrado e visível no bom sentido do termo hoje em dia. É claro que há sim denominações radicais em seus costumes, tradições, dogmas, e aqui eu já vou dizendo que a ideia do puritanismo hoje tem alguns sinônimos positivos para a nossa geração atual, para a igreja, para a sociedade. Até porque nós não podemos confundir, nem tampouco misturar tempos e épocas distintas. Isso seria um anacronismo histórico. Por que eu digo isso? Porque essa cultura do período vitoriano, em que os puritanos viveram, ela não passa para os dias de hoje. Uma vez que nós somos brasileiros, vivendo quase 4 séculos de distância histórica e local, claro, dessa realidade do movimento puritano. Contudo, a igreja cristã hoje, ela tenta seguir essa tônica do puritanismo através dos ensinamentos que é mencionado em escola bíblica, em culto talvez de doutrina. Enfim, o que os puritanos seguiam e pregavam? Eles eram fiéis às escrituras sagradas e buscavam a glória de Deus. Segundo ponto. Assim, eles queriam uma vida de consagração espiritual e por isso a necessidade de pureza, de integridade do indivíduo e o restringimento de diversas manifestações cerimoniais que, na verdade, você vai concordar, eram apenas exteriores e limitadas, que na verdade isso é um fato. Mas o mais importante era o nosso interior regenerado. Por isso que Jesus diz: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. João 4, 23 e 24. Sabemos que o exterior ele pode nos enganar, mas não pode enganar a Deus, porque Deus conhece o nosso interior. O exterior ele pode sim iludir, falsear, passar uma falsa impressão de santidade e viver o que não se mostra ou o que não se prega. É como Jesus falou, é ser hipócrita. Jesus disse: ai de vós, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vós sois como sepulcros caiados. Por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda podridão. Mateus 23, 27 ao 32. Temos que ter muito cuidado também com radicalismo, com fanatismo, com extremismo e mais ainda saber filtrar as coisas e o que de fato é certo ou correto a se fazer. É muito importante, é muito necessário para não nos tornarmos um negacionista, doente ou niilista. Eu costumo dizer que buscar o equilíbrio é mostrar maturidade na prática. Agora você possa ter uma breve ideia, né, do porquê do título puritano, né, ou hoje em dia um sinônimo de fundamentalista, conservador de direita e etc e tal. São expressões típicas de liberais, tomando emprestado a ideia de puritanos, que foi criado pelos inimigos como um adjetivo pejorativo. Enfim, bem, eles receberam esse título, né, esse apelido pejorativo, o adjetivo de puritano, foi dos inimigos. Aí, por que eles fizeram isso? Simplesmente porque eles queriam a pureza da família, do Estado e da igreja. É claro que nós não podemos
transportar alguns aspectos desse movimento da época para os dias de hoje. Mas eu garanto a você, o essencial, sim. Essa ideia de pureza dos puritanos, sem dúvida, deve ou deveria ser buscada. E ainda mais nos dias de hoje, em que a nossa sociedade está sem valores morais. Que os valores morais são raros cada vez mais. Estamos sobrevivendo em uma entropia de valores. Isso é um fato, né? E o fato é que a igreja em si hoje, ela prega, ela ensina, ela exorta que devemos viver uma vida de santidade, né? Sempre buscar a santidade em todas as áreas da vida. Não é simplesmente se santificar apenas na igreja e se corromper no trabalho, na família ou por essa sociedade doente e imoral que estamos vivenciando. O fato é que estamos diante da maior crise moral de todos os tempos. Porque falar de santidade é ser moralista. Falar de santidade é ser fundamentalista, é ser santarrão. Então, fica claro aqui, nítido, que o papel principal da igreja é muito importante no geral, pois ela nos orienta que venhamos viver, buscar a santificação, a pureza em todas as áreas da nossa vida, ter uma vida digna, justa, pura, sem contaminação. Esse é o ideal. É a prática de santificação que a igreja busca, prega e tenta praticar. Pelo menos temos uma instituição eclesiástica, ou por que não dizer uma agência espiritual, com essa incumbência ou função a ser desempenhada. Agora, em relação à questão do puritanismo, para mim, eu posso dizer o seguinte: